Oh, this you crazy mother. Número 10, El Capone. Afonso Gabriel Capone, mais conhecido como El Capone, foi um gangster ítalo-americano que liderou um grupo criminoso dedicado ao contrabando e vendas de bebidas, entre outras atividades ilegais, durante a lei seca que vigorou nos Estados Unidos nos anos de 1920 a 1930. Chegou a faturar 100 milhões de dólares por ano. Sua fortuna chegou a 1,3 bilhões de dólares. Capone é considerado por muitos como o maior gangster dos Estados Unidos. Em 1931 foi condenado pela justiça americana por fuga aos impostos, com 11 anos de prisão. Sua pena foi revisada em 1939 em decorrência de seu estado de saúde. Ele tinha sífilis e apresentava traços e distúrbios mentais, e morreu dessa doença em 1947 em sua mansão. Número 9, Griselda Blanco. Com uma fortuna de 2 bilhões de dólares, Griselda controlou o mercado de drogas em Miami nos anos 70 e 80, sob o controle de Pablo Escobar. É conhecida por ter assassinado mais de 200 pessoas. Ela passou quase 2 décadas em uma prisão americana, após ser presa em meados da década de 1980, respondendo pelos crimes de tráfico de drogas e o assassinato de 3 pessoas, entre elas uma criança de 2 anos. Em 2004, voltou para a Colômbia, onde foi assassinado aos 69 anos de idade, na cidade de Medellín. Seus assassinos não foram identificados. Número 8, Carlos Líder. Carlos Líder Rivas é um traficante de drogas colombiano. Sua fortuna chegou aos 2 bilhões de dólares. Ele foi o cofundador do cartel de Medellín e um de seus mais importantes operadores, sendo considerado um dos traficantes colombianos mais importantes a serem capturados com sucesso nos Estados Unidos. Carlos Líder transportava cocaína ilegalmente para os Estados Unidos em aviões a partir de uma ilha chamada Norman's Cay, ao sul da Flórida, nas Bahamas. Foi capturado em 1987 e enviado aos Estados Unidos, sendo sentenciado à prisão perpétua com 135 anos de prisão. Em 1992, em um acordo para testemunhar contra Manuel Noriega, teve a pena reduzida para 55 anos. Número 7, Hermanos Orejuela. Gilberto e Miguel Rodrigues, os irmãos Orejuela, juntando suas fortunas, dá o equivalente a 3 bilhões de dólares. Os irmãos fundaram o cartel de Cali, que dominou 70% do tráfico de cocaína na Europa nos anos 80. O cartel de Cali e o de Medellín eram rivais nos negócios. O cartel de Cali distribuía em Nova York e o cartel de Medellín em Miami e Los Angeles. Com a morte de Escobar em 1993, se desintegrou completamente o que restava do cartel de Medellín, assim fazendo com que o cartel de Cali ficasse com 80% das distribuições de cocaína em todo o mundo. Número 6, José Gonzalo Rodrigues. Conhecido pelo apelido El Mexicano por seu fascínio com a nação mexicana e sua cultura, Gonzalo juntou uma fortuna de 5 bilhões de dólares. Ele foi membro fundador do implacável cartel de Medellín, ao lado de Pablo Escobar, Carlos Líder e os irmãos Ochoa. Ele foi pioneiro no uso de fazendas mexicanas bem localizadas para contrabandear drogas através da fronteira. O auge de sua carreira criminosa, Gonzalo foi reconhecido como um dos mais bem-sucedidos traficantes de drogas. Em 1988, a revista Forbes o incluiu em sua lista anual de bilionários do mundo. Ele morreu em 1989 e 15 mil plantadores compareceram ao seu funeral. Número 5, Kuntzá. Kuntzá ficou conhecido como o rei do ópio e chegou a ser o traficante mais poderoso do mundo, sendo o maior produtor de ópio na década de 1960. Ele tinha uma tropa de 800 homens que cuidavam de seu cultivo de ópio nas selvas da Birmânia. Ele acumulou cerca de 5 bilhões de dólares e seu exército cresceu para 10 mil homens. Kuntzá nunca foi preso e morreu em seu país natal, de causas naturais, aos 74 anos de idade. O general, como era chamado por seus subordinados, era descrito como um homem carismático e que controlava pessoalmente seu negócio, que gerava lucros anuais superiores a 200 milhões de dólares. Número 4, Hermanos Ochoa. João David, Jorge Luiz e Fábio Vasquez, os irmãos Ochoa. Juntos eles contêm cerca de 6 bilhões de dólares. Os irmãos foram um dos principais membros do famoso cartel de Medellín, junto com Pablo Escobar. Eles vieram de uma família tradicional da agricultura, entraram no mundo das drogas sob a influência do tio, chamado Fábio Ochoa. Aos irmãos foi confiada a distribuição de drogas aos Estados Unidos. Eles iam disfarçados de alunos. 2 dos irmãos ainda estão vivos,
ativos, sendo Jorge Luiz, que está solto, e Fábio Ochoa Vázquez, que no momento está extraditado. Joan David morreu de ataque cardíaco em 25 de julho de 2013. Número 3, Daoud Ibrahim. Daoud Ibrahim, já citado no canal como um dos criminosos mais procurados do mundo, foi um criminoso indiano que teria criado um império do crime com seu grupo The Company, baseado em Mumbai. Traficante de drogas e terrorista responsável pela explosão de uma bomba em Mumbai em 1997. Sua organização criminosa conta com mais de 5.000 homens. A maior parte de seus crimes envolve assassinatos, tráficos e contrabando, alguns em envolvimento com a Al-Qaeda. Sua fortuna chegou a 6,7 bilhões de dólares. Número 2, Amado Carrillo Fuentes. Amado Carrillo detém uma fortuna de 25 bilhões de dólares, equivalentes hoje a 87 bilhões de reais. Ele foi o líder do cartel de Juarez depois de assassinar seu chefe, Rafael Aguilar. Amado era conhecido como o Senhor dos Céus, devido à sua flotilha de aviões Boeing 727 para transportar cocaína. Ele também praticava lavagem de dinheiro através da Colômbia para financiar a sua grande frota de aviões. Amado morreu em julho de 1997 em um hospital mexicano, depois de submeter a uma intensa cirurgia plástica para mudar sua aparência. Número 1, Pablo Escobar. O impiedoso líder do cartel de Medellín conseguiu transportar carregamentos de até 80 toneladas de cocaína da Colômbia até os Estados Unidos. Pablo conquistou uma fama mundial como o senhor da droga colombiano, tornando-se um dos homens mais ricos do mundo graças ao tráfico de cocaína nos Estados Unidos e em outros países. Membros do governo norte-americano e colombiano, repórteres de jornais e o público em geral o consideravam o mais brutal, impiedoso, ambicioso e poderoso traficante da história. Vários filmes e séries foram feitos sobre ele. Pablo nasceu na cidade de Rio Negro, Colômbia. Desde pequeno, se envolvia em crimes como aplicação de golpes, vendas de cigarros contrabandeados e bilhetes falsos de loteria, além de roubos de carros. Ele foi morto pela Unidade de Operações Especiais da Colômbia em 1993. Em um tiroteio, Pablo foi baleado no telhado de uma de suas casas.